o atingimento é uma evolução natural. A parte da previsibilidade de vendas e o forecast, a gente vem trabalhando, então a gente já aprendeu muito sobre o comportamento do nosso cliente em uma região determinada, e a gente vem trabalhando esse modelo analítico com toda a nossa base histórica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o seu podcast que é o radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai conversar com o Damaso Teixeira, que é Head de Inovação e IA Generativa na Zamp, sobre como a Zamp está utilizando a GenAI e como eles estão integrando isso à estratégia e ao modelo de negócio da empresa. Tudo bem, Damaso? Bem-vindo de volta aos Agilistas. Já gravamos aí no passado algumas coisas, né? Tudo bem, Samuel. Obrigado por mais esse convite. Acho que é um assunto bem legal, vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Os nossos ouvintes gostam bastante desse assunto. Mas aí, já para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria entender um pouquinho sobre essa parte da estratégia de IA da Zamp, assim. Em que momento que a IA passou a ser tratada como uma estratégia corporativa? Se teve algum ponto de virada, algum gatilho que promoveu esse tipo de mudança de pensamento de vocês? Antes mesmo, né, dessa minha atuação na Zamp, a Zamp já vem trabalhando com IA muito fortemente, porque ela se tornou uma empresa com uma presença digital significativa, impulsionada ali principalmente pela pandemia. E foi uma evolução natural, porque precisava de criar o seu produto digital e capturar muitos dados. E aí, desde então, a Zamp vem trabalhando ali no que a gente hoje conhece como IA determinística, a utilização dos dados, para poder gerar insights, visão de business, visão de vendas. Então, a gente tem muito produto voltado com inteligência artificial aplicada para dados, para analytics, o que a gente chama de modelos preditivos e diagnósticos. Mas só mais recentemente que a gente começou a entrar muito mais no contexto de IA generativa, é um assunto relativamente novo, que usa bastante de dados, obviamente, mas traz um conceito novo de utilização, e foi a partir daí que eu comecei a puxar um pouco mais esse assunto dentro da Zamp, e fazendo alguns cases aí que a gente vai conversar um pouco mais. A gente vai falar sobre eles. Você falou aí um ponto de que teve um crescimento durante a pandemia, né, um fortalecimento da marca, é por conta de delivery, é por conta de... basicamente duas coisas. Só para lembrar, assim, se tiver alguém que ainda não saiba, a Zamp, ela é a marca de Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks. Isso, certo? Correto. Subway, Starbucks, recém-chegadas ao grupo, Burger King e Popeye já um tempo maior aí de grupo. E esse crescimento, né, durante a pandemia foi basicamente pela necessidade de estar presente no mundo digital, e aí obviamente o delivery foi um dos canais, e é um canal muito forte dentro da Zamp, mas a gente também tem bastante orgulho dos nossos próprios produtos ali, que são os nossos apps de cada uma das marcas, com o clique e retire, né? A gente compra pelo app e retira na loja. E o próprio Totem, né? O Totem é uma digitalização ali da experiência em loja, então são esses canais. Funcionam super bem, né? Funcionam super bem. E aí, já que você falou de cases, eu tenho alguns números aqui que vieram, pelo entendimento aqui, vieram dessa estratégia com o IA. Então, lendo aqui, e aí eu quero entender um pouco melhor sobre isso. 30% de melhoria no forecast accuracy, 20% de aumento na receita por meio de recomendações inteligentes e 22% de redução na ruptura de estoque. Aí eu queria que você comentasse um pouco melhor sobre isso, sobre esses indicadores, mas eu queria entender um pouquinho, eu acho que o forecast, receita por meio de recomendação é fácil de entender, mas eu não entendi o que é ruptura de estoque. Bom, falando de ruptura de estoque, quando a gente tem que fazer uma reposição de estoque em loja, a gente faz isso através de uma previsibilidade de venda antecipada. Entendi. E aí, quando um desses produtos acaba antes do esperado, é o que a gente chama de produto em ruptura. E aí, imagina que, se for o próprio hambúrguer, eu rupturo todo o meu produto. Se for o bacon, só aquilo que tem bacon. Então, tem algumas variâncias que aí eu preciso controlar para poder não ter o produto indisponível para venda. Então, quanto mais assertivo eu sou em reduzir a ruptura, prever com antecipação
a venda daquele produto naquela loja, eu reduzo essa ruptura e eu tenho mais disponibilidade de venda, obviamente mais receita para a empresa. Isso é bem importante, né? Porque você deixa de vender se faltar alguma coisa ali, principalmente o bacon, por exemplo. O bacon e o Para mim, hambúrguer tem que ter bacon. O bacon e o sorvete no verão são... Pois é. Mas aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esses números, como que vocês chegaram, né, a atingir esses marcos. O atingimento é uma evolução natural. A parte da previsibilidade de vendas e o forecast, a gente vem trabalhando, então a gente já aprendeu muito sobre o comportamento do nosso cliente em uma região determinada, e a gente vem trabalhando esse modelo analítico com toda a nossa base histórica. Até te perguntando um negócio sobre isso, agora que você explicou o ruptura, o forecast ele deve estar bem relacionado com o ruptura, então, né? Ele é uma fonte de informação. Beleza. Ele é uma das fontes de informação importantes para eu poder fazer essa previsibilidade de compra. Só que a previsibilidade de compra não é só saber o que eu vou comprar, é o momento certo da compra, porque tem um tempo de logística e o tempo de validade daquele produto em loja. Então, não adianta eu comprar muito da mesma coisa, estraga, né? Senão estraga. Então tem toda uma dinâmica sobre isso. E óbvio, a previsão de vendas é um insumo, um input importante para esse modelo. Mas esses modelos que são de inteligência determinística, que a gente usa Analytics com todos os nossos modelos estatísticos, a gente tem um ciclo de vida do produto analítico, do qual a gente vai sempre refinando. Então, eu faço uso de uma base histórica, crio meu modelo, ele é machine learning, ele vai aprendendo com ele mesmo, e eu vou trabalhando em cima da assertividade. Então, quando eu tenho uma área de negócio prevendo um aumento de venda por um novo produto entrante no cardápio, eu tenho que tentar trabalhar aquilo ali de alguma forma dentro do meu modelo para eu poder fazer esses ajustes finos. São fine-tunes do dia a dia. E quando a gente fala de sugestivas, né, que é um dos nossos carro-chefes de incremento de receita, a gente está falando de comportamento por cliente. Então, eu sei que o Samuel chega lá, ele é um cliente que se identifica, ele fala quem é ele, né, no momento da compra, e através deste comportamento do Samuel e de pessoas parecidas com o Samuel ou próximas naquela região, eu vou refinando a sugestão que eu vou dar para a cesta do Samuel, e este produto hoje é, digamos assim, o nosso bebê, é o do qual a gente tem mais carinho ali com relação a acréscimo de receita. O contexto de recomendação inteligente, ele é um contexto bem comum de mercado de varejo. Mas eu fiquei pensando, assim, num contexto de food service, né, que é que, né, as marcas da Zamp todas estão aí nesse contexto. Como que, assim, igual você falou assim, você consegue reconhecer o Samuel, mas porque eu tô tentando lembrar aqui se eu digito alguma informação minha na hora da compra, alguma coisa assim, tem alguma coisa de reconhecimento de imagem, eu não sei se a gente pode chegar nesse ponto aí. No momento, a identificação é feita pelo CPF. Então, os clientes que colocam o seu CPF, ele tem um cadastro na nossa base de clientes fidelizados. É através disso que eu te identifico. Estamos em alguns experimentos com relação à utilização de câmera, mas neste processo eu não posso capturar a sua imagem e te tratar como um cliente identificado por políticas de LGPD. Mas eu consigo saber pelo porte, pelo físico, pelo estilo de vida, eu consigo trazer outros dados socioeconômicos, que aí eu crio a famosa persona. Então, personas como o Samuel, que vão até a loja, qual é o perfil de compra delas, e eu consigo gerar uma sugestiva que talvez se conecte com o seu gosto. É legal, então, assim, tem algum tipo de enriquecimento de base nesse processo, né? Porque com certeza. Achei isso bem, bem legal, principalmente, igual você falou, de estilo de vida, de perfil, acho que isso indica muito, assim, né? Dependendo do horário do dia, você vai pedir, se compra, às vezes compra, se é de manhã vai comprar um sorvete, se é de noite vai comprar um hambúrguer, então acho que isso daí faz muita diferença no processo de recomendação. E é sempre evolutivo, né? Então a gente hoje já está pensando em trabalhar com dados de contexto climático ou de esportes e eventos no local. Então imagina uma loja do Burger King perto do Maracanã com o jogo do Flamengo. Então a possibilidade de eu vender muito mais do que um dia normal é muito alta. Agora, se tá muito quente, eu vendo mais sorvetes. Tá chovendo, eu vendo mais batata frita. Então, este tipo de comportamento a gente também já tá começando a trazer pro modelo. Isso é legal porque não é uma coisa que depende da pessoa, né? Depende do contexto. Não é só dado histórico, analisa o comportamento atual. E aí, dentro desses números, assim, tem algum case principal que demonstrou, tipo assim, esse case aqui validou
a nossa estratégia de IA e daqui para frente a gente seguiu, tá? Não, basicamente assim, sobre a investida de IA, ela foi natural. O mercado inteiro tá falando do assunto, então a gente não teve um momento de falar assim, vamos validar se a Zamp quer ou não utilizar IA. Como a gente já usava IA para inteligência determinística com Analytics, a evolução natural para IA generativa aconteceu. Então a gente não precisou revalidar e falar que isso cabia dentro da estratégia. Eu acho que a leitura agora é um pouco diferente, em cima da estratégia como a IA hoje potencializa os nossos negócios. Então, é através dessa ótica que a gente tá trabalhando, do negócio para IA e não da IA para o negócio. E então, assim, como que o negócio está potencializando isso daí? A utilização da IA hoje? Pensa que a escolha que eu faço hoje com o que eu vou fazer com IA, ela não está em cima do hype ou do buzz que uma tecnologia está fazendo no mercado. A estratégia da Zamp foi sempre baseada em qualidade para o cliente, o melhor serviço, experiência de compra e, obviamente, o aumento ali da receita, né? Com novos produtos e ofertas sugestivas. Então, são KPIs normais de qualquer empresa, uma empresa do varejo, e através desses KPIs é que eu faço o olhar em cima do que a IA vai me potencializar. E se eu tiver uma dor de crescimento ou de melhoria de um NPS, por exemplo, do qual a inteligência artificial não vai me ajudar, não vai mexer o ponteiro, eu não vou aplicar IA ali. Eu só vou aplicar onde eu consigo, de fato, mexer o ponteiro no negócio. Esse é basicamente o que a gente chama da estratégia mesmo, né? Assim, de garantir que tá aplicando um investimento onde vai dar o resultado e não tá investindo só porque tá no hype usar a ferramenta X, né? Exato. Porque a gente vê muito isso acontecendo também. Às vezes a empresa precisa entrar no hype justamente para fortalecer alguma coisa de marca, alguma coisa assim também. Mas gera um pouco mais de entropia quando é feito isso. Total. E de novo, como a gente não precisava provar mais que a IA dava resultado, ela já vinha dando resultado de alguns anos, a virada foi natural. Então, escolher que tipo de IA eu vou fazer baseado no que vai mexer o ponteiro, de fato é o mais correto, requer uma assunção um pouco mais de risco, porque eu posso fazer uma leitura precipitada daquela IA ou daquela tecnologia de IA e não alcançar o resultado que eu esperava. A gente começa como um experimento, mas pelo menos eu sei que se aquilo der certo, ele vai mexer o ponteiro do negócio. Ao contrário de, deixa eu testar uma tecnologia do hype, vou pegar o que estão falando aqui de mais forte no LinkedIn, nas mídias aqui, e ver daquilo ali aonde eu posso aplicar. Aí a entropia é enorme. Assim, o esforço de fazer isso dar certo dentro da empresa é muito maior. Com certeza. Assim, a gente vê bastante sobre isso, assim, de que realmente quando não tem um motivo muito lógico, digamos assim, para a utilização da tecnologia, a resistência que você enfrenta ali para conseguir fazer isso ganhar força, ela é muito maior. Com certeza. E aí, assim, um pouco do que você estava explicando muito dessa questão do negócio, trazer o movimento, de entender do que traz valor mesmo e como utilizar a tecnologia, isso eu entendo que faz muito parte de um movimento corporativo mesmo, de entender o que gera valor, o que não gera, de ter uma governança boa, de ter uma liderança também e um alinhamento entre as áreas de TI, de negócio, de operação, tudo assim muito bem alinhado. E aí, assim, pelo que você falou, os critérios hoje para utilizar a IA é muito o KPI e entender qual é o investimento que vai trazer mais retorno mesmo, certo? A escolha de onde eu vou aplicar a IA é baseado nos KPIs de negócio. Agora, a escolha de qual tecnologia eu vou aplicar, aí a gente já tem outros fatores que a gente estuda dentro de casa. Dando um exemplo, tem muita coisa nova surgindo, né? Ontem mesmo saiu uma notícia que saiu uma nova tecnologia do Google que vai revolucionar o varejo. Todo dia tem uma notícia dessa. Todo dia tem uma notícia dessa. Então, assim, dentro da Zamp, a gente estabeleceu alguns critérios sobre como a gente vai administrar tudo o que acontece fora da Zamp e como é que a gente vai impulsionar o que a gente escolheu fazer dentro da Zamp. Então, o que acontece fora da Zamp, a gente tem um comitê de IA formado por pessoas técnicas, né, de segurança, de arquitetura, de engenharia, com visão de business, que é o meu caso, ou com visão de dados, que também é do meu time. Então a gente pega um time multidisciplinar que fica estudando o que está acontecendo no mercado. Quando aquilo ali começa a ganhar um pouco mais de corpo e formato, a gente traz para um conceito de experimento, cria um ambiente apartado dentro da nossa infraestrutura e vai brincar de tecnologia. E aí é um experimento para a gente ver até
quanto de robustez, estrutura aquela tecnologia tem que se aplica ao contexto da ZAMP. E só depois que a gente habilita aquela tecnologia dentro do nosso mapa de arquitetura e fala, ó, agora eu tenho este tipo de tecnologia habilitada dentro da minha arquitetura de tecnologia, e quando vier uma necessidade de negócio, essa tecnologia ela vai poder ser aplicada. Aí os times podem utilizar. Então, falando dessa forma, a gente tem um viés muito forte de governança e segurança antes de sair fazendo. Então, se o time de segurança falar, olha, essa tecnologia aqui, ela não cabe dentro do modelo de negócio da ZAMP, porque ela gera risco, ela ainda não está estruturada, a gente não é que descarta, a gente não habilita ela para um projeto estratégico, sim. Né? Um risco enorme para nossa segurança ou até mesmo para a marca. E vou pegar o exemplo do LLM, eu até brinco, né? Um tempo atrás, o pessoal ficava brincando de sommelier de LLM, né? Ah, o da OpenAI é melhor, nossa, a DeepSeek vai matar o OpenAI, aí vem o Gemini, aí vem o Copilot. Assim, começou a ser tão frenético que a gente, dentro desse comitê, a gente escolhe assim, olha, vamos usar essa, porque a gente já olhou, já estudou, já entendeu, já habilitou, e vamos surfar nela por pelo menos 6, 8 meses. Lá na frente, se dentro dos nossos estudos alguma outra coisa vier um pouco melhor, mais forte, a gente toma a decisão de mudar ou não. Porque senão eu nunca vou sair do lugar. Estabiliza também. Eu fico sempre patinando, assim. Tem um livro interessante que a gente fala, né, o essencialismo. E já na capa ele mostra, assim, se você começar a atacar muitas frentes, você vai gerar muito esforço e vai alcançar um resultado muito pequeno. Então ali a gente toma algumas escolhas, nem sempre a gente está com a tecnologia do hype, mas isso de forma estratégica para a gente é mais interessante porque governança e segurança é o nosso primeiro pilar principal ali dentro da nossa arquitetura. E assim, é interessante assim, porque quando a gente fala de inovação, geralmente os assuntos de segurança, de governança, de compliance, eles sempre estão associados, porque eles são meio que um salvaguarda de até onde a inovação pode ir, sem atrapalhar ou sem avançar algum limite de regulamentação, de legislação, tudo isso que a gente tem e que precisa ser seguido, por exemplo, uma LGPD da vida. E eu, pelo que você explicou, eu entendo que vocês têm uma preocupação e um cuidado muito grande com isso. Até igual você falou assim, quando eu te perguntei do reconhecimento de imagem lá, você falou assim, isso daí não pode por uma questão de LGPD. Sim. Então hoje existe uma preocupação muito grande, assim, dentro desse comitê provavelmente tem alguém que está ali avaliando a parte do compliance, até uma parte meio jurídica talvez. Temos também. Não dentro do comitê uma pessoa do jurídico, mas dentro da governança do comitê, quando a gente avança em alguns experimentos, aí a gente começa a envolver outras áreas. E aí, assim, não é que por segurança eu não faço nada. Eu faço, eu estudo, eu experimento. Mas a hora que eu tenho um pouco mais de robustez, né, eu começo a entender se aquilo vai, de fato, servir dentro do meu contexto de governança e segurança. E aí, assim, dentro desse processo todo, igual você falou assim, a gente escolhe uma LLM, escolhe uma tecnologia e evolui com ela durante o tempo antes de ficar meio que trocando a cada nova que aparece. Tem algum desafio técnico que vocês enfrentaram que foi muito grande para tomar uma decisão ou para escolher alguma ferramenta ou algo que vocês evoluíram e falaram assim, não, agora não, tipo, essa ferramenta não serve pra gente? A gente tem passado, eu não digo um desafio muito grande, mas por descobertas que a gente não espera no início do processo. E aí eu vou trazer o contexto da IA generativa, né, que a gente tem usado o LLM para criar soluções conversacionais. Primeiro com os nossos colaboradores, que a gente está num ambiente mais seguro, e obviamente a gente já tem expectativa de colocar isso também para a ponta. Mas é engraçado, porque assim, se eu começo a filtrar muito a capacidade do LLM ser generativo, que é o ponto principal dele, as pessoas reclamam que isso tem cara de URA, de bot. Ele perde um pouco do valor. Perde um pouco do valor. Se eu afrouxo um pouco esse fine tune e deixo ele ser mais generativo, vem coisas que a gente não espera. Alucina muito. Não necessariamente só o alucina, mas o comportamento ele é variável. E aí eu começo a receber assim, mas uma hora ele me mandou a mensagem de um jeito, agora me manda de outro. Eu falo assim, mas esse é o comportamento esperado. E aí dentro de um dos projetos que a gente está fazendo, esse é um caso legal. Um dos cenários de teste que a gente estava fazendo vamos começar a xingar o nosso chat aqui, o nosso assistente de IA, e xingar
xingar mesmo, assim, usar palavras de baixo escalão e vão ver como é que ele se comporta. Porque dentro da persona que a gente formatou, a gente falou assim, olha, se a conversa começar a chegar num tom de palavras ofensivas, inaceitáveis, assim, diga que não vai continuar a conversa e que, né, para por ali, que vai passar por um colega da Zamp continuar a tratativa. E a expectativa que a gente tem começou a xingar, ele fala que a conversa não tá num tom adequado e parou a conversa. Só que a pessoa continuou xingando e a resposta que a IA deu foi de começar a ignorar. Tipo, eu não vou te responder mais a mesma coisa. Eu já te falei uma vez, eu não vou falar que eu não tô... meio agressiva. Ela não ficou agressiva, ela simplesmente parou de responder. E a pessoa continua, era o cenário de teste, continuou xingando, até o momento que ela virou e falou assim, então você me desculpa. Aí ela voltou a conversar. E era um comportamento que dentro do cenário que a gente tinha montado, não era combinado. Mas como eu tinha um fine tune de IA generativa, ela entendeu que esse era o comportamento que dentro do controle que a gente deu, era aceitável. E eu não disse, se pedir desculpa, volte a ter a conversa. Eu não tinha dado esse comando. Interessante, né? Ainda mais assim, quando a gente lida com o público, muita coisa pode vir. Então, um contexto desse das pessoas xingarem a IA é um contexto interessante de testar, né? Pra ver como que ela vai se comportar, porque a gente, de fato, assim, acho que no passado a gente teve alguns problemas com alucinações de IA e que iam para um contexto bem bizarro mesmo. Hoje em dia eu acho que as IAs também já evoluíram nisso, de ter um refinamento um pouco maior de casa, digamos assim, não necessariamente a gente ter que refinar, mas eu acho que é um contexto bem interessante para as pessoas que estão escutando a gente, às vezes, né, de testar também, principalmente quando é um público externo, né, porque a gente tem cada coisa que aparece ali. E assim, dentro do nosso modelo a gente já entendeu que quanto mais generativo a gente habilitar, mais coisas inesperadas a gente precisa estar preparado para entender. E aí é inesperado, não dá pra gente prever. Então, dentro do nosso modelo o fine tune do LLM é um ponto significativo. Não posso colocar isso em soluções de missão crítica. Não, provavelmente não. E aí, assim, agora indo um pouco mais pro seu papel de head de inovação, pra pessoa que tá liderando essa utilização da IA generativa dentro da Zamp, eu acredito que a gente recebe outras pessoas, assim, aqui nesse mesmo contexto, e um ponto que a gente sempre discute é a questão de liderar uma mudança cultural e comportamental dentro da empresa, porque isso é um desafio grande, assim, né? A gente vê pessoas com resistência na utilização da IA, porque não entendem, às vezes, o valor, ou porque acham que elas vão ser substituídas pela ferramenta de alguma forma e tal. Aí eu queria perguntar como é que você trata isso no dia a dia com os seus times, aí trabalhando essa mentalidade mesmo. Acho que, bom, como eu já estou na cadeira de inovação já tem um tempo, antes mesmo da IA generativa, eu já tive a oportunidade de viver esse contexto de transição cultural, ou de aceitação, adaptação, enfim, ao contexto digital e tecnológico. E uma coisa que eu aprendi é assim, toda vez que a gente traz uma tecnologia nova, a gente está pensando num benefício, ponto. E esse benefício é aumento de receita ou redução de custo. Invariavelmente, são esses dois caminhos que a gente tem. Às vezes tem alguns outros indicadores, mas no fim o que você está querendo atingir é um ou outro, né? No fim, o indicador financeiro é receita ou custo. Assim, mas aqui eu quero melhorar a experiência. Ok, se eu estou melhorando a experiência, eu estou evitando ter um back-office maior. Ou você vai vender mais. Exato. Ou a recomendação de um cliente satisfeito, né, ali no NPS, vai gerar uma recomendação de compra de um novo cliente, enfim, receita. Então, invariavelmente, são esses dois caminhos. Só que uma estratégia que a gente adota e que eu acredito e que eu pauto tudo o que eu faço hoje com as pessoas que começam a ter a tecnologia ao seu lado, ao seu favor, é muito no sentido de o mundo está se transformando e não é optativo a gente falar que quer seguir ou não. Então, se a gente entender que isso não é optativo, é contexto de mundo, quanto antes a gente entender a nova tecnologia, mais apto a gente vai estar pronto para uma nova função que não existia há 5 anos atrás. E que a gente não sabe se daqui a 5 anos o que eu estou fazendo vai continuar existindo. Então,
enquanto ser humano... Muito provavelmente, não. E aí falando, eu uso muito exemplo, principalmente em palestra, no mundo antigo, antes da energia elétrica, existiam acendedores de lampião. Não existe acendedor de lampião mais. Não é uma profissão, mas eletricista tem um monte. E aí as camadas de complexidade são muito maiores. Então, eu acho que a tecnologia não tira o emprego de ninguém, ponto, né? Porque senão... com a evolução que a gente tem populacional, a gente já teria alcançado esse problema há muito tempo. Eu acho que a tecnologia transforma a forma como a gente se comporta e se relaciona com outras pessoas ou as marcas. E aí, isso, dentro de uma corporação, a gente vai fazendo de formas diferentes. Porque a base da pirâmide sente um pouco mais. Ela tem um pouco mais de dificuldade de adotar a tecnologia do que o meio da pirâmide ou o topo da pirâmide. E aí a gente tem níveis de capacitação ou letramento, que a gente está usando muito mais letramento hoje em dia, para atingir esses públicos. Mas engraçado, com a inteligência artificial está sendo muito mais fácil. E eu acho que é porque tá vindo numa velocidade tão grande que isso já tá chegando na mão das pessoas, na casa das pessoas, antes de chegar nas empresas. Sim. Então tem muita gente já usando o ChatGPT no celular e na empresa a tecnologia ainda não chegou ali. E ela mesma fala, mas poxa, né, já tem uma coisa tão bacana aqui, por que a gente não traz? Então eu acho que eu já tô começando a viver o contrário. A chuva de pedidos e demandas por ajuda e por capacitação, do que eu ter que explicar que a tecnologia é mais aliada, é uma ferramenta, ela não vai conseguir substituir o ser humano por completo, ela vai substituir atividades operacionais, coisas desse tipo. Igual você trouxe, eu acho que hoje em dia o contexto é muito mais a gente, né, cada pessoa entender de fato como que eu tiro o maior benefício da IA e como que eu me beneficio dela também. Porque, assim, tem os dois caminhos, né? E aí eu acho que a partir do momento que a gente consegue estabelecer algum pensamento mais nesse sentido, fica mais fácil de fazer uma virada de chave mais cultural e mais comportamental. E aí eu acho que tem uma outra coisa que é bem importante que você trouxe, que é como todo mundo, é uma tecnologia que todo mundo pode usar, você tá aqui, todo mundo tem o ChatGPT no celular e tal, e as pessoas estão deixando, acho que de usar um pouco o Google para buscar no ChatGPT, elas entendem um pouco mais de como é que a tecnologia funciona, e eu acho que isso faz elas entenderem mais o dia a dia dela. E aí, assim, dentro disso, pra gente entrar talvez um pouco num contexto um pouco mais prático, tem alguma dica que você daria para esses líderes, às vezes, que estão em outras empresas que estão talvez começando nesse movimento de letramento ou estão começando a incorporar a IA como estratégia da empresa, assim, tem algo que você falaria com eles como uma dica talvez um pouco mais prática mesmo de como lidar com esse contexto? Bom, difícil, né? É difícil porque é muito variável por contextos de empresa, de maturidade, enfim. Mas eu vou falar primeiro uma coisa muito óbvia. Tenha um time extraordinário com vontade de aprender. Tente não buscar pessoas prontas, porque a tecnologia está mudando tão rápido que tá difícil ter alguém que conheça muito de tudo, mas quem tem apetite de aprender e que tá com vontade e gosta do tema, quem você precisa ter ao seu lado. Só um ponto sobre isso, assim, o que a gente às vezes vê muito é o cliente chegando pra gente falando assim, eu quero um arquiteto sênior em IA generativa. A gente fala, tipo assim, essa pessoa ela meio que não existe, porque, assim, um negócio acabou de chegar, então tá todo mundo aprendendo. Então, hoje em dia, a gente vê muito mais importante ter alguém com uma capacidade técnica muito boa e com uma capacidade de aprendizado muito alta do que pegar alguém porque não vai ter essa pessoa no fim das contas. Né? Exatamente. Outra coisa que eu posso dar de dica é não espere ter um ambiente de tecnologia, de IA pronto para começar a fazer alguma coisa. Então, ali na Zamp, quando começou o contexto, a gente adotou uma estratégia híbrida. Eu, sim, vou montar toda a minha infraestrutura, vou habilitar os componentes de IA dentro das suas camadas, segurança, integração com MCP, orquestração, as tools, tudo bonitinho. A gente começou a fazer isso, mas se eu fosse esperar ficar tudo pronto para fazer o primeiro projeto, eu ia demorar meses. E aí, como a minha estratégia é híbrida, eu tô trazendo muito parceiro do mercado para aprender junto comigo, porque não tá chegando ninguém pronto. Mas pelo menos eu tenho condições de experimentar coisas diferentes em ambientes diferentes. Então, se na estratégia que eu tenho dentro da Zamp eu vou usar a tecnologia A e é ali que eu vou colocar um pouco mais de energia, eu não vou esperar saber se aquilo ali vai dar certo ou não para testar a B e a C. Então eu chamo outros parceiros, né, empresas, consultorias que já estão comigo ou não e falo, aqui eu quero testar esse
essa dor de negócio aqui na tecnologia B. E aí eu consigo ter um leque maior de experimentação, porque como muda muito e cada tecnologia se comporta de um jeito diferente, essa abstração de fazer fora e fazer dentro, ela ajuda a gente a acelerar o conhecimento. E, obviamente, sempre tendo um núcleo, um time ali que tenha a versatilidade de estar acompanhando tudo. Porque se eu faço só com parceiro e não tenho ninguém para absorver o conhecimento, talvez eu perca a oportunidade de uma outra hora internalizar aquilo ali. E eu acho que o comitê de IA, para mim, ele dá muito certo. Isso parece bem legal. Porque, de fato, é tanta coisa assim. Não dá para concentrar em uma única pessoa, uma única área, entender o que está acontecendo no mercado, porque tá vindo uma avalanche de novas soluções. Existe um site que se chama There's a IA for That, que fala, existe uma IA para isso, e quando você entra lá, ele já fala assim, existem 50 mil aplicações de IA prontas no mundo para você usar para alguma tarefa. Então não é sobre criar uma coisa para você do zero. É sobre experimentar uma coisa que já está criada e acelerar o seu processo de entendimento. Porque quem é muito ninja, ou tá no Google, ou tá na Meta, ou tá na Amazon, essas pessoas a gente... Techs, né? Essas pessoas que criam coisas novas não tá acessível pra gente. Então a gente é brincar de Lego. O que já tá pronto, como é que eu conecto, como é que eu integro dentro do meu modelo de negócio e de tecnologia e habilito isso para projeto. E eu acho que esse ponto que você falou, eu acho bem interessante, porque eu acho que um dos grandes desafios quando a gente olha para os heads de tecnologia, head de inovação, CIO, é entender esse equilíbrio do que eu pego uma ferramenta já pronta e do que eu preciso desenvolver dentro de casa, do que eu preciso customizar. Porque, assim, nem tudo você precisa fazer do zero porque já está pronto, assim, você vai pegar, às vezes você vai customizar alguma coisa ou outra, mas já está pronto, né? Então, assim, só que às vezes tem coisas que são muito core da companhia, que aí talvez é mais fácil você desenvolver para você ter uma propriedade intelectual em cima daquilo e tal. Então, acho que esse é um conselho bem, bem interessante mesmo. E aí, sobre esse comitê de IA que você disse, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eles olham hoje, porque eu acredito que seja um time que faça muito benchmarking, por exemplo, e eu imagino que eles não olham só para um contexto de food service, assim, eles devem estar olhando para qualquer tipo de contexto, porque você pode ter uma solução de saúde que você vai usar, né? E aí, tem alguma coisa nesse contexto, assim, de uma coisa que não era, teoricamente, do mercado de food service, não sei se eu posso falar assim, mas e que vocês trouxeram pra cá, assim, de teste, alguma coisa assim? Basicamente, uma boa parte da tecnologia, ela como é que a gente pode dizer? Tipo agnóstica de mercado. Agnóstica no tipo de indústria, né? E aí sim a gente consegue fazer muito benchmark. Aí, por exemplo, a gente tem uma tecnologia nova, que no mundo de hoje a gente já fala que é velha, mas ela surgiu no meio do ano passado, que é o MCP, que é uma forma diferente de fazer integração de dados entre sistemas. E este tipo de aplicação da tecnologia independe do segmento. Independe se é food, se é health ou se é construção. Agora, tem cases interessantes, mas a gente não necessariamente pegou em benches, mas a gente vai avaliando, né, de notícias que a gente lê sobre ataque de prompt de IA, essas coisas assim, a gente vai tentando absorver e fazendo uma replicação para dentro do nosso contexto. Te dá uma tendência que está começando a surgir agora e a gente está de olho nela. Tem muita gente já comprando roupa, vestuário, pelo ChatGPT, literalmente. Ao invés de ficar procurando em vários canais de compra, ela escreve assim, meu perfil é esse, eu quero um tênis de corrida, que seja branco, que seja até R$200, qual você me indica? Aí ele vai lá te dar 3 opções, você clica, cai no site, vai lá e compra. Então, está mudando o estilo de consumo das pessoas e este tipo de notícia a gente começa a falar assim, e para o nosso segmento, como isso se aplica. E a gente está tentando entender, trazer para dentro de casa, adaptado ao nosso mundo. Eu não tinha pensado nisso não, mas isso é bem interessante mesmo, né? Fazer algumas comparações e tal. E aí, assim, né, aproveitando que você já falou um pouco sobre isso, e a gente caminhando aqui para o fim, eu queria te perguntar, assim, né, você como
a pessoa que está liderando a inovação na Zamp, o que está no radar de vocês, de novas tecnologias? Se tem algo aí que vocês estão testando, que você acha legal, que você poderia falar, porque imagino que nem tudo pode ser falado. Mas assim, o que a gente pode esperar aí nessa parte de tecnologia e inovação de vocês? O parquinho de tecnologias tá grande dentro da Zamp. O que eu posso te dizer, Samuel, é a gente está experimentando de tudo e está com olhar para tudo. E a gente olha muito para o mercado da China, né? Então, a China já está há alguns anos na frente, principalmente no mercado de food, fazendo delivery com drone, ou fazendo preparação do lanche com robô, ou tendo o seu armário de retirada do lanche de uma forma diferente do que a entrega da bandeja. Então, coisas que estão acontecendo no mundo, a gente está tentando olhar de alguma forma, mas assim, ainda é tudo experimento. A gente precisa, de novo, dentro do contexto de governança e segurança que a gente tem, entender a capacidade da tecnologia para dentro do modelo da Zamp e depois começar a colocar isso em projeto. Mas eu acho que... coisa boa por aí. Nos próximos 2 anos a gente vai ter muita novidade, muita coisa acontecendo. A gente vê mesmo, e principalmente quando você fala olhando o mercado da China, é algo que tá assim, é coisa nova o tempo inteiro, é muita tecnologia. Sim. E é um público muito grande lá para poder testar. A gente também tem, né? Mas assim, acho que lá realmente as pessoas citam mesmo que tem inovações bem interessantes por lá, né? E aí agora pra gente finalizar mesmo, eu queria perguntar se você tem alguma coisa para indicar aí para os nossos agilistas. Eu acho que, né, a gente pensando em leitura ou alguma coisa assim, obviamente os agilistas trazem muito conteúdo. Temos episódios antigos aí do Damasio, então pode ir lá escutar também. Muita coisa legal e é o tipo de conteúdo que eu gosto de ouvir, porque são pessoas que estão vivendo na prática aquilo ali e os insights são muito bons. Em termos de curso, treinamento, a dica é procura pela própria IA e construa o melhor prompt que ela vai te dar a melhor indicação. Mas eu acho que tem um livro que vai ser interessante para dentro do contexto desse episódio aqui, que é um livro que eu já li, né, de outras experiências, mais voltado à inovação, que chama O Outro Lado da Inovação. E é uma coisa também que eu trago muito pro pensamento de próximos passos. Porque quando a gente fala do outro lado da inovação, a gente enxerga a inovação chegando até o topo, né, da montanha. Mas para todo mundo que chegou até o topo e foi inovador, tem que descer a montanha de novo. Que é o que a gente chama de o dia a dia. Como é que transforma aquela inovação no serviço do dia a dia de alguém. Porque aquilo não vai ficar na minha área para sempre. Ela precisa ser transferida, aquele conhecimento para a área de negócio, para o back-office, enfim. Então, o outro lado da inovação traz muita dica interessante. Acho que ninguém nunca indicou esse livro aqui não, mas acho que é uma boa indicação. Capinha laranja. Muito bom. Muito obrigado pela participação hoje aqui, Damasio. Acho sempre bem legal escutar, esses contextos são um pouco diferentes e falar sobre inovação é sempre bem legal, porque a gente escuta umas coisas diferentes sempre. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Samuel. Espero que o pessoal goste aí. Enfim, vão gostar. Quem sabe daqui a alguns meses aí a gente traga novidades. A gente vocês voltam aqui para falar sobre cases, novos cases. Muito bom. E para quem escutou a gente até aqui, dá para avaliar lá na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário no Spotify, no nosso post do Instagram, no LinkedIn, e a gente tem o nosso canal público do WhatsApp e a nossa newsletter mensal também. Muito obrigado e até o próximo episódio.